Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Campelo. Eu sou o Dan Wroblewski e nós somos Animais. Animais. Bom, estamos aqui hoje, nosso segundo episódio, com a Maria Rita Gouveia, que é coordenadora de marketing da ONG Totós da Teté, e vamos bater um papo sobre proteção de animais e como que é o trabalho deles e tudo mais. Acho que vai ser um papo muito rico. Obrigado pelo convite. Uma pena que a Stephanie não pôde estar aqui com a gente, mas foi por um bom motivo, né? Ela está para ganhar bebê, então, Stephanie, desejo toda a sorte para você, que o bebê venha com muita saúde, que vocês fiquem super bem e que traga muita felicidade aí para a família de vocês. Bom, obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Esse bate-papo vai ser muito rico, porque essa questão do abandono de cães é uma questão muito ampla. Sim. Todos nós aqui temos vivência, temos preocupações, tentamos ajudar. E não é nem mais ONG, é a fundação, né? Instituto Totós da Teté. Instituto. Tem muito para explicar para a gente, ensinar para a gente, e acho que a gente vai ter bastante informação para levar para o público. Legal, bacana. Eu queria que você começasse contando um pouquinho qual que é a principal função do Instituto, o que que vocês fazem, como surgiu e como que está hoje a ação de vocês. Olá, meninos e meninas, galera que acompanha o Animais Podcast. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Maria Rita, @Maria nas redes sociais. Eu sou coordenadora de marketing do Instituto Totós da Teté, @Totós da Teté, totosdateté.com.br. Somos um instituto de conscientização contra o abandono e maus tratos de cães no Brasil. Surgimos há 3 anos, em 2019, e a gente surgiu com... Consegui falar, né? A gente. Dislexia. E a gente surgiu em 2019 com a missão de combater o abandono de cães no país. Hoje a gente tem números alarmantes em relação ao assunto e através do nosso trabalho a gente leva conscientização, educação para as pessoas, para a gente minimizar e atuar diretamente na causa raiz, né? Porque se as pessoas não abandonam animais, nós não temos animais abandonados nas ruas para fazer essa tratativa depois. O Instituto, ele funciona online. Temos atuação através do nosso site, das nossas redes sociais, onde a gente produz conteúdo para a gente estar disseminando e educando as pessoas. Hoje a gente não tem uma atuação física, não temos abrigo, não fazemos resgates. É uma das dúvidas que mais aparece no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, é muito importante esse espaço que vocês estão dando para a gente. Desde já agradeço. É uma honra para mim estar aqui em nome do Instituto, podendo falar de uma causa tão importante. Legal. Foi importante nisso, né? Achei bem legal quando eu fui pesquisar um pouco sobre o Instituto, que vocês não têm abrigos, porque eu andei olhando alguns abrigos por aí e eu percebi muito maus tratos, entendeu? Nos abrigos, os cães com aquele comportamento estereotipado, os cães muito acumulados juntos, sem enriquecimento ambiental, e eu acho que essa proposta do Instituto Totós da Teté é bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta inicial. Claro. O que vocês acham, que eu vi em alguns países, sobre retirar o cão da rua, castrar e devolver para a rua? Que é o famoso cão comunitário que eles chamam até, né? Que eu já vi em alguns países isso aí, eu percebo que o cachorro é mais feliz na rua, muitas vezes, do que nesses abrigos tão sofrendo tantos maus tratos ali, entendeu? Aí eu acho que pode depender bastante da sociedade, né? Então, a gente tem alguns exemplos de países onde a gente não tem situação de cães em situação de rua. E a gente tem outros países como esse que você trouxe como exemplo que Isso contornam. foi no Chile, isso foi em Vinha del Mar, que é uma cidade litorânea, que é um lugar pequeno, mas você vê os cachorros bem tratados, castrados na rua. Então, é uma forma de contornar a situação. Então, a gente entende que o animal é doméstico, é pet, tem uma relação, uma interação dentro de casa com o ser humano, e aí tem a qualidade de vida do animal. Beleza. Castrá-lo para a gente não ter um aumento do número de cães na rua é uma forma de contornar a situação. Aqui no Brasil, a gente também faz campanha de castração, que é uma forma do número não aumentar. Mas em relação, se ele está tendo a nutrição necessária, a dieta, o carinho, aí é algo que precisa ser avaliado. Porque maus tratos não necessariamente é só abandonar um cão. Então, existem outras formas de a gente promover os maus tratos. Tanto que ele não necessariamente está presente só em casa, pode estar presente na rua. Cuidadores, criadores. Em qualquer lugar a gente pode ter a vida do animal sendo desrespeitada. Então, se a gente tem uma população de cães de rua,
castrá-los é uma forma de não aumentar essa população. Mas a gente continua tendo animais de rua, sem tutores, sem uma pessoa focada na qualidade de vida dele. E até porque a relação entre o ser humano e o animal é uma forma de humanizar as pessoas. Então, às vezes, a gente fala assim, mas por que eu teria um animal? Muitas pessoas buscam o motivo errado para ter animais, o que culmina muitas vezes no abandono posteriormente, mas os benefícios da relação os benefícios próprios, né, que a gente desenvolve, tendo essa relação, um contato diário, a gente dividindo a nossa vida, o carinho, o senso de responsabilidade, é o convívio com o animal, né? Então, eu entendo que a castração contorna a proliferação, o aumento, mas em relação ao abandono, o animal continua em situação de rua, né? E isso não significa que não possa ter outras zoonoses. Não, são 20 milhões de cães, difícil a gente conseguir lares para 20 milhões de cães. Então, muitos, infelizmente, vão continuar abandonados, né? Mas... E não necessariamente esses 20 milhões foram abandonados. Às vezes foram abandonados 5, não houve processo de castração, aumentou. Então, assim, a castração é importante, animal doméstico, animal de rua, para a gente não ter uma falta de controle em relação à natalidade e aumento do número, né? Então, é importante sim. Mas em relação ao convívio, ao ambiente familiar, o animal ser parte da família, os benefícios na saúde do tutor, eu acho que só a castração não avalia esses pontos, né? Essa pergunta do Dan é super interessante, porque muitas vezes já me deparei com cães de rua, mas que estavam, comportamentalmente falando, equilibrados, e parecia que eles estavam sabendo onde estavam indo e estavam realmente ambientados, né? E outras tantas vezes a gente se depara com cães de rua que você percebe claramente que o cachorro está perdido, ele está com medo, ele está assustado, ansioso pela situação, desorientado, né? Eu sempre fiquei me questionando, quando eu vejo algumas postagens na internet de protetores, né, que resgataram os cães e tudo, se de fato todos os cães que são resgatados deveriam ser resgatados mesmo ou não, né? Porque alguns estão super adaptados e por mais que a gente considere hoje em dia que não é legal deixar o cachorro solto na rua, né, e ele ter uma vida livre, porque tem riscos, né, de atropelamento, ele pode ser atropelado, né? Pode ser atropelado, tem pessoas maldosas que podem chutar esse animal e que podem cometer barbaridades aí que a gente sabe, né? Mas ao mesmo tempo tem cães que estão realmente super adaptados a essa vida. Então, até que ponto valeria a pena retirar, castrar, vacinar e devolver, né? Ou realmente retirar esse animal e de repente colocar ele num lugar que já está super abarrotado de cães, e esse cachorro que tinha uma vida saudável do ponto de vista canina, né? E começar a ter agora uma vida estressante com outros cachorros, sem poder passear, sem poder ter tudo que ele necessita, né? Antes de deixar você falar, eu queria muito deixar claro que eu sou super a favor da proteção animal, acho que é super importante. Eu trabalho com algumas pessoas que eu considero que são sérias nisso e também faço um trabalho, já explico, dentro de uma das minhas empresas de adoção e tudo mais, estimulo o pessoal a adotar ao invés de comprar quando querem um cachorro para a família. Quando querem uma função específica, acho que não tem muito jeito, é necessário ter um cão de raça, tá? Mas quando você quer um cão para a família, que a maioria das pessoas querem, né, e precisam, por que não adotar, né? Então, deixando isso claro, fica a minha pergunta. O que vocês realmente acham sobre isso? Porque eu realmente não acredito que todos os cães deveriam ser resgatados para serem colocados em locais super populosos. Eu já vi, só fazer um parênteses, lá como eu tenho lá transitório, eu já vi cães chegarem lá e ser resgatados da rua e ficarem deprimidos. Sim. Porque perderam essa capacidade de caminhar, porque o cão é nômade, está acostumado a ser nômade, de caçar sua própria comida, não importa que é resto de comida, ok, mas naquele mundo dele ele tá feliz, entendeu? E aí você põe ele num canil para você tentar arrumar uma nova família, e aí ele se deprime. Eu já vi muitos cães assim, então assim, é lógico que a gente tem que resgatar cães, é lógico que muitos vão se dar bem nos canis e depois vão ser adotados, mas tem uma parcela que eu acredito que ficaria bem na rua, entendeu? Eu acho que tudo depende. Depende. Eu tenho um cachorro que eu peguei pequeno, tá na minha casa, tô educando, ele tá se habituando à minha família, à minha dinâmica de vida, eu abandono esse cão. Será que esse cão vai estar melhor na rua ou nos cuidados de um lar que o amava e o, né, provia? Um ponto. Outra questão, esse cão que foi abandonado, ele se multiplicou na rua? Porque ele, se multiplicando na rua, ele nasceu na rua. Se ele nasceu na rua, ele não tem outro referencial. Certo. Isso não significa que a saúde dele está em dia, não significa necessariamente que ele está se alimentando,
mas que minimamente ele nasceu num ambiente, ele está se virando naquele ambiente que ele tem. Muitas vezes, esse cachorro privado de liberdade, ele pode gerar um estresse, que aí talvez nos leve a pensar que esse cachorro na rua estava mais feliz. E aí tem que entender a especificidade do cão. Porque o que acontece? Claro que o cachorro não vai conversar com a gente pra gente saber a origem dele, né? Existe um certo tipo de comunicação com os animais, a gente vai falando com o neném assim, mas não necessariamente o cachorro está nos respondendo pra gente entender. Claro. Mas aí a gente vai fazer uma avaliação. Como que tá a saúde desse cachorro? Esse cachorro está abaixo do peso? Ele está se alimentando? Ele está contraindo alguma zoonose porque ele está se alimentando? Tá. Vou tirar esse cachorro da rua que estava em liberdade e vou colocar no canil. Vai ter espaço? Vai ter atividade recreativa? Ele vai ter lugar para caminhar, para gastar energia? Ele vai ter outras pessoas para entreter? Porque, querendo ou não, se você tá na rua, você vê carro, você vê caminhão, você vê bicicleta. Tem aquecimento ambiental. Tem a questão da vida terrestre acontecendo ali enquanto esse cachorro está interagindo. Então, assim, depende muito do caso. Eu não acho que cachorros nas ruas, pessoas nas ruas, animais nas ruas, seja algo positivo. Por mais, mas o cachorro quis. Porque se você for abrir a porta da sua casa, o cachorro vai querer dar uma voltinha na rua, né? Mas aí tem a questão, se esse cachorro, ele pode ser atropelado, ele pode contrair uma doença, ele pode morder uma pessoa. É muito complicado. Então assim, mas existe essa questão de que se eu estou resgatando um animal, beleza, eu tô andando na rua, achei um animal, resgatei. Qual a condição de saúde desse cão? Qual a condição de comportamento desse cão? Porque ele pode ser violento, ele pode estar estressado, ou ele pode vir a ficar num espaço novo, porque afinal de contas foi uma pessoa aleatória que pegou esse animal e colocou dentro de casa. Então tem de tudo. E também acontece de que o animal ele tá na rua, mas às vezes ele tá na rua e ele tem um tutor na rua. Então, ele tem alguém responsável por ele na rua. Pode ser uma pessoa em situação de vulnerabilidade, pode ser a comunidade que passa e deixa ração, coloca água. Mas eu acho que em relação, socialmente falando, a qualidade de vida do animal, a segurança não é uma boa alternativa. Mas a gente fazendo esse resgate, a gente tem que pensar na qualidade de vida do animal. Sem dúvida. Ele tinha espaço, ele transitava, porque às vezes na rua ele estava sozinho, às vezes na rua ele não interagia com outro animal. Aí a gente faz um resgate, coloca ele num canil com outros animais, um outro barulho, uma outra dinâmica, e pode causar essa sensação de que ele era mais feliz na rua. Porque às vezes a gente só resolveu uma questão, tirei da rua, mas não pensei nas outras questões, que são qualidade de vida. Que a gente percebe muito que acontece isso. Assim, as pessoas têm maior boa intenção, mas acabam acumulando, botando muitos cães juntos. E aí esses cachorros sofrem ali. E eles não conseguem dar vazão para todos esses cães. E esses cachorros passam muito tempo ali. Então, às vezes, eles têm uma condição, vamos supor, de doenças infecciosas melhor. Foi vacinado, tomou vermífugo, tá tudo bem. Teoricamente, mas ele não está tendo esse enriquecimento ambiental, então ele está mais triste. Assim, é bem complicado. Por isso que assim, eu acho que em alguns bairros, em algumas cidades, essa questão de você castrar e soltar na rua e ficar com pessoas próximas, o dono do bar, o dono da loja, do alimento, dão água, é talvez uma solução. Não para todos os cães. Porque a gente não vai conseguir também resgatar todos os cães da rua e colocar em abrigos e eles vão ficar sofrendo maus tratos ali. Olha, uma solução coisa temporária, né? Óbvio que o mundo ideal, eu concordo com você plenamente. O mundo tem o mundo real e o são mundo animais ideal, domésticos, né? Quando a gente vai pensar em animais silvestres, a gente pega, cataloga, faz um controle para a gente analisar o comportamento na natureza, mas eu entendo que animais são domésticos, né? Então, por mais que eles consigam se virar na selva de pedra, nas ruas, né? Ou eles vão se virar ou eles vão morrer. Então, assim, ok, vamos fazer uma castração. A gente consegue fazer um controle? A gente consegue mapear? Será que o custo para fazer isso não seria maior do que dar uma estrutura para ele ficar? E é por isso que o Instituto ele atua na questão da causa raiz. Porque se não tivesse animais abandonados, é claro que existem casos que os animais fogem. Ficam perdidos, não conseguem voltar para casa. Isso é minoria. Mas se a gente não tivesse animal sendo abandonado, a gente não precisaria estar pensando, refletindo como contornar a situação de cães abandonados. E, reitero, existem animais que fugiram, existem animais que saíram de casa, se perderam. Às vezes você tem uma troca de casa, o animal procura a casa antiga, por não ter se adaptado ainda. Mas se tutores não abandonassem cães, não teríamos cães de rua para precisar contornar a situação de cães de rua. Então, assim, onde está um animal antes de estar na rua? Ele vai estar no criadouro? Ele vai estar no canil? Ele vai estar no pet shop? Ele vai estar numa loja? Aonde vão estar esses animais?
Quem são as pessoas que têm responsabilidade em relação a esses animais? Essas pessoas estão cuidando do registro, castrando, estão fazendo uma venda, uma doação, uma feira, onde todas as informações são orientadas? Você compra um cachorro, ele vai ficar maior, você não tem estrutura. Você tem orientação em relação ao que fazer? Você comentou que hoje você tem uma atuação nessa frente, o que ajuda bastante. Eu tenho em todas as frentes, graças a Deus. Ajuda muito. Porque assim, eu crio um pouco, e tenho lá o transitório, e trabalho com produtores independentes, e sempre apoiei feiras e mutirões de castração e materiais de conscientização. Na verdade, quando eu procurei estudar um pouco sobre vocês, eu falei, eles estão no caminho certo, que é informar a população de uma forma geral. E o número tem aumentado, né? A gente percebe que os motivos pelos quais as pessoas adotam, compram, acolhem animais, esses motivos muitas vezes podem ser bem superficiais ao ponto da pessoa achar que abandonar esse cachorro depois, quando não é do interesse, é viável. Só que não é viável, é crime. Agora é crime, né? É crime, tem pena de... Outro dia eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, eu tô com uma ninhada aqui, você pega a ninhada? Eu falei, bom, eu não faço resgate. Eu acho que você deveria fazer um post nas redes sociais para doar. Ele falou, porque eu não posso abandonar porque é crime. Eu falei, graças a Deus que as pessoas estão pensando assim. Sim. E recentemente a gente até publicou uma matéria no nosso site, totosdatt.com.br, onde uma tutora, uma idosa, abandonou o cão porque ele dava muito trabalho. E aí, alguém viu, denunciou, a polícia prendeu. E tem pena de reclusão, tem multa, porque você não pode se eximir da sua responsabilidade. Isso é muito bom. É uma vida. Não é um objeto que, enquanto você estava em casa, com tempo, home office, você adota um animal para te fazer companhia. Quando você volta para o escritório, você abandona. Você dá para outra pessoa. E aí também tem uma reflexão de se o ambiente que a gente trabalha é pet friendly, se tem uma boa recepção. Algumas marcas já têm se posicionado dessa forma, porque, querendo ou não, conviver com o animal, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, tira a ansiedade desse cão. Ele não está abandonado em casa, porque se você sai para trabalhar 10 horas, será que 10 horas com o cachorro sozinho dentro de casa? Como que fica essa questão? Então, assim, são várias frentes da sociedade que precisam fazer algo. Eu preciso ter responsabilidade na hora de comprar, adotar, acolher um animal. Eu preciso verificar questões financeiras, porque vão ter gastos. Eu preciso avaliar a qualidade de tempo, porque eu vou deixar um animal sozinho? Como que fica? E aí, como que as marcas, as pessoas, outras ONGs, a gente se une para resolver essa questão? Porque existimos há 3 anos. O Totós da Teté foi fundado em 2019, estamos há 3 anos conscientizando e educando em relação ao abandono de animais, mas esse número tem aumentado. Sim, e vocês têm um bom número de fãs, seguidores aí que vocês podem impactar bastante, informar bastante. Sim, eu acho que esse caminho da conscientização é um caminho que a gente aposta muito e por isso que a gente tem interesse em ter vocês aqui com a gente, inclusive fazer parcerias fora daqui do podcast, porque é o caminho que a gente já pratica, né? Na Vet Ideal, o que a gente faz? A Vet Ideal é um pet shop com hotel, daycare, né? Voltado para a parte de comportamento e tal. Então, é uma empresa com fins lucrativos, né? Mas a gente também se sensibiliza com essa questão dos abandonos. Então, como que a gente pode utilizar, fazer para ajudar nessa causa? Nós deixamos reservado um espaço para 2 cães, que geralmente largam lá, alguém pega na rua, ou a gente mesmo pega porque a gente viu na rua, esses cães que a gente vê que estão de fato apavorados e assustados. A gente faz uma campanha de divulgação no bairro para saber se é de alguém e esse cachorro fugiu, né? Porque às vezes é de alguém e o cachorro só passou pelo portão, fugiu de alguma forma. E se ninguém aparece, então a gente, depois de 1 mês, cuidando bem desse cachorro, alimentando e tal, a gente começa a tomar as providências de fazer os exames para ver se está tudo bem com esse animal, fazer a castração desse animal, e ele começa, estando tudo bem com a saúde dele, ele começa a participar do nosso canil junto com todos os outros cães, né? E eles ficam lá, vão ser treinados, vão fazer os passeios, são 4 passeios diários, ficam soltos lá brincando com os cães, até a gente achar uma família. Achamos uma família, a gente é bem rigoroso em escolher essa família, a gente faz toda uma avaliação comportamental do animal, e uma avaliação de rotina daquela família para ver se de fato esse cachorro vai se inteirar bem, vai conseguir se encaixar bem naquela família, para que não haja um reabandono, né, que esse cachorro não volte para as ruas depois. E aí sim, esse cachorro pode ser encaminhado, e a gente abre sai a gente abre uma nova vaga para um outro animal que possa chegar, né?
São dois, aí tem que falar, mas isso é muito pouco. É pouco, mas é feito com qualidade e com calma e bem escolhido. E todos os cães que a gente doou até agora, não foram muitos de fato, talvez menos de 20, né? Mas a gente sabe todo o histórico dele, a gente tem a gente sabe onde eles estão agora, sabe que estão sendo bem tratados, bem cuidados, comem ração boa, tem cuidados médicos, e eu acho que isso é legal. Mas é pouco? Mas são 20. Todos os que a gente consegue- veterinários Dois é e maior pet do que shops zero. fizerem. Se todos os pet shops veterinários fizessem algo assim, Exato. a gente também lá tem uns 60 cães lá transitório, mas uma meia dúzia é nosso. Ou de cães que a minha sócia resgatou, que por isso que a gente começou com esse trabalho, ou de algum que ficou inadimplente e não pagou mais. Então a gente tem também a nossa parte lá, entendeu? Todo mundo tinha que fazer um pouquinho. Exato. Essa que é a verdade. 2 é maior do que 0 e se ninguém abandonasse, a gente não precisaria estar fazendo esse trabalho. Então, às vezes, a pessoa vai pensar, né, vai ponderar, vai criticar, vai fazer alguma consideração em relação, o número é pouco, o impacto está baixo. Mas se não tivessem pessoas abandonando, a gente nem precisaria estar fazendo esse trabalho. Sim. Então, assim, a gente faz um trabalho de conscientização para as pessoas não abandonarem e existe o trabalho paliativo. Eu vou precisar resgatar um animal, eu vou precisar tratar desse animal, eu vou ter que verificar as condições de saúde e avaliar o lar para ele ir. Porque, às vezes, o cão, ele pode estar traumatizado, ele pode estar violento, e, de fato, uma pessoa vai adotá-lo, não vai saber lidar com ele e vai achar que abandoná-lo ou devolvê-lo seria uma opção. E muitos lugares não aceitam devolução, então as pessoas fazem o quê? Abandonam na porta, a pessoa abandona em estrada. E aí, imagina, se você vai abandonar um cachorro numa estrada, quais as possibilidades de futuro para esse cachorro numa estrada? Ser atropelado? Ser resgatado por uma outra pessoa? Nesse caso que a gente publicou recentemente, alguém viu, denunciou, a pessoa foi presa. Sim. Porque a gente precisa entender que a gente precisa ter responsabilidade e comprometimento com as coisas que a gente faz. É uma vida. Eu tô pegando um cão, não é para suprir uma necessidade minha. Eu tô pegando um cão para eu interagir com ele e fazer da vida dele melhor, assim como ele faz da minha melhor. Que eu vou ter que passear com ele, então eu vou fazer atividade física. Sim, vai eu conhecer vou gastar a pessoas. energia Vai dele. conhecer pessoas. Eu vou levá-los em eventos, em parque, eu vou interagir com outras pessoas. A partir do momento em que eu me fidelizo em uma marca, ou eu faço essa pesquisa para ver se a marca ela é comprometida com a causa, a gente aumenta o nosso senso de responsabilidade como um todo. Então, assim, se uma empresa ela não gosta de cães, ela trata mal o meio ambiente, trata mal os animais, é uma empresa que eu quero me associar? A gente tem exemplos de empresas que tiveram ruído na sua reputação em relação ao comportamento de funcionário na tratativa de animais que apareciam. Porque, querendo ou não, o animal está na rua, ele vai aonde tem gente, aonde tem alimento. Sim. Inseto faz a mesma coisa, pessoa faz a mesma coisa. Então, todo mundo vai em um ambiente que Tem muita chama empresa atenção. tendo abandono de cães nas empresas, eles estão agora com esse problema, daí eles procuram ajuda, né? Vocês ajudam empresas e municípios? Hoje o nosso trabalho é de conscientização e educação. A gente faz um trabalho direcionado para pessoas que não têm cães. Reflitam antes de adotar, antes de comprar, para não abandonar novamente, né? Porque às vezes é um cachorro adotado, resgatado. Então hoje a gente tem um manual da adoção que a pessoa reflete se ela realmente tem responsabilidade, comprometimento, custos, qualidade de tempo para adotar um cão. Aos tutores, às pessoas que já têm animais, a gente tem o manual do abandono para a pessoa entender qual é a problemática em relação a isso. Para ela entender que não é uma alternativa, é crime, não tem que fazer. E aí a gente faz um trabalho de entender quais são os seus problemas, o que está acontecendo nessa relação com o animal, que você está conjecturando fazer isso. Não vai ter crime. Se fizer, vai ser denunciado, vai ter que responder legalmente em relação a isso. Hoje, em relação às marcas, a gente conversa com marcas, a gente conversa com outras organizações para a gente conseguir dar visibilidade para a causa e ajudar as pessoas no trabalho delas também. Porque como não fazemos resgate, pessoas entram em contato conosco para falar de resgate. A gente precisa ter parceiros, pessoas que a gente conhece, confia no trabalho que a gente, acredita que vai ajudar para a gente estar encaminhando essa pessoa para o bate-papo. Agora, nesse manual das pessoas, de quem já tem um cachorro e está talvez pensando em abandonar e tal, vocês devem chegar num número muito grande de pessoas que pensam em abandonar por conta do comportamento do animal, né?
que é a nossa área comportamental, né? Então, existe algum tipo de trabalho que vocês fazem com treinadores? Porque eu acredito que é muito importante ter treinadores para ajudar não só essas pessoas, como também os próprios abrigos de cães, para de repente fazer um pré-treino para ser mais viável encaminhar esse cachorro para uma família depois. Uhum. Existe algum tipo de conscientização ou trabalho ou informação que vocês fazem com os treinadores ou parceria, enfim? Hoje a gente tem alguns colunistas, alguns parceiros, que são pessoas que escrevem para a gente, veterinário, treinador, advogado. A gente tem alguns membros da sociedade que nos orientam em relação a esse tipo de assunto. Por exemplo, a gente faz um levantamento de quais são as principais causas do abandono. As principais causas do abandono são essas. A gente convida especialistas para esses especialistas conseguirem educar o nosso público e ajudar a contornar a situação. Hoje a gente não tem como treinar. Hoje a gente não tem como abrigar. O nosso trabalho é de conscientização. A gente atua na causa raiz. Mas a gente permeia o ecossistema no sentido de qual é o seu problema? Vamos tentar atenuar o seu problema? Eu não consigo fazer, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que pode te ajudar. Então, hoje no nosso site, a gente vai ter produção de conteúdo comportamental, produção de conteúdo em relação a questões domésticas, muitas vezes, para a gente conseguir contornar o problema do tutor para o abandono não ser uma opção. Então, o nosso trabalho é de conscientização. Mas o trabalho de vocês é mais voltado para o dono, para o tutor, ou também vocês ajudam ONGs, municípios, empresas, qualquer entidade que tenha um problema relativo ao abandono de cães? Qualquer pessoa ou instituição com problema relativo, a gente entende que faz parte da nossa causa. O nosso objetivo é combater o abandono. Então, todo mundo que pode ser um abandonador em potencial faz parte do público que eu preciso conversar. E, além disso, as pessoas que... Você pode não gostar de cachorro, você pode não ter um cachorro, você pode nem querer ter um cachorro, mas se você vê alguém cometendo algum crime, denuncie. Uhum. Então, assim, a gente conversa com várias pessoas, com várias instituições, pessoas que permeiam a sociedade em relação à causa. Por quê? Quando a gente vai fazer um estudo de países que contornaram um problema, que não tem animais em situação de rua, foi um trabalho conjunto. Precisou da legislação, precisou do respaldo, né, de autoridades, precisou da penalização, precisou da conscientização dos tutores, precisou da sociedade se movendo em relação à causa. Evoluir, né? A sociedade mais evoluída. São raros os países que resolveram esse problema. Até porque algumas pessoas não entendem que isso seja um problema. Afinal de contas, eu ando na rua e um cachorro me mordeu. Qual o problema de ter cachorro nas ruas? Uhum. O cachorro da rua não te morde, quem te morde é o cachorro do dono, que tá na guia, que é mal. É verdade, os cachorros de rua estão acostumados, eles estão no equilíbrio. Né? Tem muito menos acidente com cachorro de rua do que com cachorro domiciliar. Eles precisam ser mais maleáveis para sobreviver, eles já aprenderam a conviver nesse meio ambiente aí. É verdade. E aí, o que acontece? Se a gente não se unir, porque eu preciso da pessoa. Você tem um cachorro? Não abandona, tá? Você tá pensando em abandonar? Por que você tá pensando em abandonar? Porque ele tá se comportando mal? Pô, eu tenho uma galera aqui que cuida de treinamento que pode te ajudar. Confere aqui no site que a gente publica muito assunto sobre isso. Você é uma organização? Você acolhe animais? Pô, você tá se comportando adequadamente para esses animais não se sentirem melhor na rua do que na sua organização? Porque para um animal se sentir melhor abandonado do que acolhido, esse acolhimento realmente está sendo voltado para esse animal? Porque você tem que pensar na qualidade de vida do animal. E outra coisa que eu acho bem interessante, logo assim que eu conheci a causa, que eu comecei a fazer parte do Instituto, eu me deparei com uma informação que fez muito sentido. O comportamento do cão é reflexo do ambiente que ele está. Então, se seu cachorro está mal, está estressado, está nervoso, qual é o ambiente que ele está? Isso é o ser humano também, né? Sim. Se você não está se alimentando adequadamente, se você não tem segurança em dormir, em comer, na sua saúde, você vai começar a ter algumas problemáticas que vão refletir nas suas relações. Então, é um animal agressivo? É um animal que não responde a ordens? É um animal que está causando transtorno dentro de casa? Como que você pode contornar isso? Abandonar não é uma opção, é crime. Então, assim, hoje nós temos 20 milhões de cães abandonados. Será? Aí você comenta a questão da castração. Talvez não foram 20 milhões de cães abandonados. Até porque esse número tem aumentado. E vocês apoiam muito a campanha de castração? Sim.
Hoje, o nosso trabalho é de conscientização, então a gente precisa apoiar iniciativas que visam contornar. Então, assim, se você tem e abandona, talvez a gente não tenha te impactado o suficiente para você pensar em outras alternativas. Mas se você já abandonou, precisamos de parceiros que vão fazer o resgate, que vão fazer a triagem, porque não é porque o cachorro foi resgatado que ele já tem condição de estar dentro de uma casa. Então, qual é o psicológico desse cão? Qual é a saúde, né, física? Ele vai passar alguma doença se ele for para dentro de casa? Ele está nervoso, estressado, não pode conviver com outras pessoas? Então, a gente atua na causa raiz, mas a gente apoia todo mundo que atua bota a mão na massa. contornando, né, a situação. Eu acho muito legal essa ideia de vocês conversarem com todos os setores, porque é justamente isso. A gente tem que estar unido por uma causa, e todo mundo trabalha com cães, que é o bem, um profissional sério, que é o bem dos cães. E aí eu vejo muita briga nesse meio de protetores, como também tem no nosso meio de adestradores e tudo mais. Mas as brigas principais são as seguintes: protetores contra criadores. Não, você vai comprar um cachorro? Não, vida não se compra, amigo não se compra e tal. Como que é a postura de vocês? Porque existem bons protetores, maus protetores, bons criadores, maus criadores. Como que hoje o Instituto Totós da Teté se relaciona com criadores? Existe um relacionamento ou não? Refletindo aqui, hoje eu não vejo atuação direta com criadores. É permitido ter criador? Então, não vou me opor a isso. Lógico. Existem alternativas mais viáveis? Vamos refletir sobre isso. E também o que pode ser viável para cada um, né? Porque às vezes acolher um animal em situação de rua, idade, condição de saúde, às vezes o animal não vai ter a finalidade que a pessoa está buscando, porque às vezes a pessoa pode estar querendo um animal para algo específico. Exato. Mas se criador é permitido, criador é permitido. Se existem outras alternativas mais viáveis, é um processo de conscientização. Como que eu vou interferir na sua vida a ponto de falar que você não pode fazer algo que você tem respaldo legal? Eu tenho que pensar se você estiver fazendo de uma né? maneira errada, né? Como existem. É o que eu falo, existem maus tratos e maus serviços, maus produtos em todos os lados, né? Como tem maus tratos, você vai ver existem níveis, tem né? níveis. Então, por exemplo, o criador sério tem que ter algumas... Aqui no Brasil ninguém... é meio regulamentado, mas ninguém fiscaliza, né? Um criador sério deveria criar direito, fazer exames genéticos, criar pouco e só vender no canil, por exemplo. Não vender em gaiolas, em feiras, em lojas, né? Mas quem que... E a ausência... O problema é que nosso consumidor, ele fomenta isso. Sim. Entendeu? Aí nós temos que informar o consumidor para que ele saiba a importância e o porquê de adotar ou porquê que vai comprar. Ele tem que saber, não fazer tudo por impulso. Porque também tem adoção por impulso, compra por impulso, que no final vai gerar abandono do mesmo jeito. A conscientização. Se a gente não tem consciência do impacto das nossas ações, a gente continua fazendo algumas coisas sem entender que isso está contribuindo para uma situação horrorosa. Então, assim, existe um criador. O criador é regulamentado? Às vezes, se a gente tivesse um relacionamento mais próximo, a gente saberia quais animais foram comprados, se esses animais foram parar na rua depois. A gente consegue fazer um mapeamento de quem comprou para abandonar esse cão. Então, é muito importante que, a parceria. Quiseram botar o criador como vilão, né? Mas os criadores sérios, que eu falo que eu sou... um trabalho, ele tem cachorro abandonado lá que ele cuida. Ele gosta de cachorro. Sim, exato. Não existe esse negócio, adote, não é? Compre, não... Compre, não adote. Não existe. Mas isso, acho que fica faz o que uma quiser, super faz dica direito. aí para vocês também, talvez, a começarem a atuar com os criadores. Porque os criadores sérios, óbvio, né, também têm essa intenção de que os cães deles não sejam abandonados. Se ele gosta dos cães da criação dele, se ele realmente ama a raça que ele cria, ele não quer que o comprador dos filhotes dele abandone depois. Sim. Ele também tá nesse jogo junto. Então eu não consigo entender essas brigas, como por exemplo esses slogans, não compre, adote. Eu sempre falo uma coisa que eu acho que é fundamental para os meus clientes, para os meus parceiros, que é comprar ou adotar é uma opção. Não abandonar é uma obrigação. Né? Então assim, eu acho que tem que ter mais parceria, porque a gente tem um objetivo comum e que a gente tinha que estar junto nisso, os criadores, os adestradores, os veterinários, os protetores. Porque o criador sério, ele vai criar pouco, ele só vai receber pessoas no canil dele, ele nunca vai levar cachorro em feira e botar em gaiola ou vender em loja, entendeu? Esse criador sério é minoria. Por quê? Porque o cliente em si tá acostumado a comprar cachorro em loja, em feirinha. E ele quer comprar mais barato. Ele quer comprar barato. Então assim, é muito complicado tudo isso. Então o criador sério,
ele poderia conversar muito bem com um protetor sério. Sim. Sim. Você sabe uma coisa que eu refleti aqui agora? Eu refleti duas questões. A primeira é que talvez, aí é uma opinião pessoal, não sei, não conversei com todas essas pessoas para saber se é a opinião delas, né? Não posso generalizar, mas talvez a partir do momento em que você quer ter um animal, adote. Por quê? Existem animais precisando ser adotados. Talvez a pessoa que reflita sobre isso entenda que se ninguém comprasse, todo mundo adotaria. Eu adotando todos, não teria mais cães. Aí depois de adotar todos, a gente pensaria na multiplicação, criador. Mas eu não sei se a logística funciona assim. Não. Porque quem quer comprar tá comprando, quem quer adotar Mas tá sabe, a adotando. gente trabalha com esporte de cães. Você vai pegar um vira-lata, você nunca sabe da performance dele. Ele pode ser top no agility, por exemplo, ou não. Agora, se você escolher a raça específica X, tua chance de se dar bem nesse esporte... Mas assim, eu percebo que quem tem um cão de raça, às vezes também tem um ou dois não de raça, entendeu? Não é? Aqui, todo mundo, eu também tenho, todo mundo tem, entendeu? Então assim, você quer um cão para polícia... Pô, você quer um cão de pastoreio, os caras estão se selecionando há Tem anos. funções, né, específicas. Então, assim, tem que separar as coisas, mas assim, tem que haver mais conscientização. Se todo mundo tá pensando Por exemplo, na eu não mesma consigo, coisa... eu parei de criar Border Collie por quê? Porque as pessoas não compram Border Collie castrado. O que é isso? Border Collie é o de pastoreio, do baby porquinho. Então, assim, aí a pessoa compra já querendo, no fundo de quintal, acasalar esse cachorro para rever o dinheiro que ela investiu. Então, assim, é muito complicado o criador conseguir... Começa uma criação... que é o que dá errado. De fundo de quintal. Mas a gente tem respaldo em relação a isso? A gente Não tem... Porque, por exemplo, assim... Tem leis, mas ninguém cumpre, não tem... Você pode cruzar o seu cão e doar, vender? Ou não necessariamente? Pode, mas fazendo de fundo de quintal, fazendo mal feito, no final, por exemplo, ele acha que vai fazer dinheiro. Então, Ele proibir não criador faz não dinheiro, resolveria essa questão. ele não faz a grana porque ele não é conhecido no mercado, ele não consegue se divulgar, ele não vai pagar anúncios no Google, aí ele começa meio que dar ou vender baratinho para qualquer um que também não foi bem escolhido, que vai acabar também ou reproduzindo ou abandonando. Entendeu? Então o criador de fundo de quintal, se você for ver, talvez seja o nosso maior problema. Que ninguém nem percebe que isso existe. Exato. É verdade. Eu acho que se todo mundo tem o mesmo objetivo, eu não preciso implicar sobre a sua área de atuação. Se o objetivo é o mesmo, estamos focados na mesma missão, na mesma causa. Então, se eu gosto de cão, eu não quero ver um cão em uma situação de vulnerabilidade, eu não quero ver um cão sendo maltratado. E aí eu não quero um animal sendo maltratado, pode ser na sua casa, pode ser na sua empresa, pode ser na sua escola. Eu não quero maus tratos em relação a animais. Quem pratica isso, independente, pode ser uma ONG, pode ser um instituto, pode ser um criador, vai ter maus tratos em vários lugares. Sim. E aí é um processo de conscientização para você não fazer, para você não projetar suas frustrações em uma pessoa que não tem nada a ver, um animal que não tem nada a ver. E também precisa, por isso que eu comento sempre que é uma questão que une a sociedade. Porque se você não for penalizado em cima dos seus erros, você vai precisar ser o quê? Constrangido para você repensar? E aí a gente vai para uma barbárie? Eu não sei como funciona essa questão. Mas eu entendo que se todo mundo tá com o mesmo objetivo, eu não preciso... Até porque proibir os criadores resolveu o problema? Não sei. Não vai resolver. Porque pode ter criador ilegal do mesmo jeito. Porque E as pessoas vão continuar abandonando. Existe a e o adoção seu cão... por impulso, existe a maioria dos cães abandonados ou sem raça também não são castrados. Então esse problema vai continuar. Entendeu? Tirar o criador da história, vamos supor, 10% dos cães tem pedigree. A maioria não tem pedigree, são cães meio mestiços, entendeu? Então vai continuar tudo isso. E os cães que estão sendo abandonados, são esses cães que foram comprados? É Alguns são. Então, é interessante essa parceria no sentido de você consegue fazer o controle, um animal que eu comprei, ele vai ter o registro dele. E aí, se esse animal for encontrado na rua, ele pode retornar para a casa dele, porque às vezes fugiu, ou esse tutor vai ser penalizado porque abandonou. Então, ter parcerias com pessoas que adotam, pessoas que criam, independente, Não, né? acho que a parceria se tiver dentro... sociedade como um todo, né? Exatamente. Olha, Exatamente. eu atendo pela Cão Ideal pessoas geralmente com poder aquisitivo bom, né? E muitas famílias têm crescido esse movimento e eu acho ótimo. É um sinal de que a conscientização está funcionando. As famílias me procuram, elas não têm um cachorro ainda, elas querem um cachorro, mas elas não sabem qual.
Não sabe que raça, se é macho ou se é fêmea, se é melhor comprar, se é melhor adotar. Então elas me chamam e a gente tem um serviço que é esse: entender a rotina da família, entender quais são os desejos e os anseios da família para escolher um melhor animal de estimação, que não necessariamente é o cachorro, às vezes pode ser um gato, pode ser outra, né, uma outra alternativa. Bom, e quando eu chego nessas famílias, eu estudo a família e sugiro algumas raças e sempre lembro de que existe a possibilidade de adotar. E a maioria das famílias que eu vou atender, a adoção se encaixaria super bem, né? Porque elas querem um cachorro para convívio social ali, para ficar com os filhos, para brincar, para ser um cão de família mesmo, e não para uma função específica. E quando eu falo da adoção, muitas dessas pessoas se assustam, falam: nossa, não tinha pensado nisso. É verdade, é uma possibilidade. E aí eu dou um benefício grande, porque eu não tenho nenhuma relação direta com os criadores, eu indico os criadores e eu cobro um valor de porcentagem do filhote, caso eu vá escolher esse filhote. E eu sempre falo, o benefício enorme eu vou ajudar a escolher um cachorro para vocês de adoção e uma porcentagem sobre 0, que é o valor da adoção, é 0. Então eu não cobro e faço um belo trabalho de escolher o cachorro. Causa um impacto gigante, as famílias adoram. As instituições com quem a gente trabalha gostam muito também, é uma forma de ajudá-los também. E cai de novo naquela história que a gente falou: se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue resolver o problema. Agora, ir contra cães de raça e contra criadores, eu acho que é uma estratégia que causa muito mais muvuca em rede social. Hostilidade, cria resistência, a gente não consegue fomentar uma parceria, a gente não consegue muitas difundir vezes a mensagem. Essa causa aí, ela é usada como palanque político, como holofote, eu vejo muito disso. Mas a adoção também é um pouco de tabu na sociedade em relação a vários aspectos. Então, assim, qual é a sua finalidade? Você quer amar um ser, cuidar dele, preocupar com o bem-estar dele? Faz diferença que ser esse? Faz no sentido de que se eu tenho 80 anos, tem como eu pegar um filhote que vai precisar de uma demanda? Pode. Você vai pagar alguém para passear? Um pet dog, alguma coisa? Então, assim, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Se você quer fazer alguma coisa, tenha uma consciência um pouco maior de o seu trabalho, ele inibe que pessoas abandonem cães. Porque se você sabe qual cão você vai adotar, qual cão você vai comprar, você não gera uma expectativa que vai ser frustrada. Porque você foi avisado, você foi conversado com você. E prepara o ambiente antes para esse ser não ter problema e já começar tudo direitinho, certinho, né? Prevenção de problemas de comportamento. O nosso manual da adoção, ele reflete um pouco sobre isso. Você tem maturidade, você tem comprometimento, você tem recursos, você tem espaço, você tem tempo. E você sabe o que é ter um cachorro? E se você vai ter um afeto, porque o animal não é um animal aleatório. Porque muitas vezes entendem que o animal é externo, o animal fica lá fora, o animal não pode permear. E aí você vai deixar um cachorro amarrado no quintal? É o que eu falo. Então, assim, é claro que existe uma ponderação. Você não precisa humanizar um animal porque ele ainda é um animal. Mas entender que ele faz parte da dinâmica. Você tem que ser responsável pelo animal. Exatamente. E saber que ele é um animal e dar condição dele manifestar os comportamentos da espécie dele. Exatamente. Às vezes a gente cria uma expectativa que o animal nunca falou que ia corresponder. E aí eu fico frustrada, porque o cachorro cresceu demais, porque o cachorro tem muita energia, porque o cachorro avança dos outros. Mas abandonar o animal não vai resolver esses problemas. Vai criar um outro problema em cima de um problema que você tinha, que era de sua responsabilidade, e você não soube contornar. E aí, às vezes, peguei um animal de um criador ilegal, peguei um animal na rua. A gente precisa ter noção dos steps, dos passos que a gente precisa seguir, avaliar, ponderar para a gente ter uma qualidade de vida e respeitar a natureza do animal. Porque se eu quero um animal para uma atividade específica, se eu arrumar um outro animal, pode não ter a performance. Cão-guia, polícia... guarda, né? Guarda? Cão de guarda na sua casa. Cão-guia. Então, assim, existem algumas questões que precisam ser avaliadas. E a partir do momento em que eu vou criticar o seu trabalho, no lugar de entender como que ele colabora para uma causa que é maior do que eu, do que você, do que a minha marca, do que o seu instituto, a gente entende que a gente está junto e é uma melhoria para a sociedade. Eu não posso me indispor legalmente falando, porque é a punição, muitas vezes, que faz a pessoa não reincidir no erro. Você abandonou, você foi denunciado, pagou uma multinha, perdeu o seu cachorro? Será que você vai fazer isso novamente? Será que você não vai contar essa história para as pessoas vão ter
mais consciência em relação às próprias ações? Porque existe um certo tipo de pessoa que faz ou não faz algo conforme as consequências. Sem dúvida. Existem pessoas que não fazem porque têm consciência. E aí a gente entra num assunto que acho que é tão importante. A gente está fazendo um trabalho bonito como sociedade de fato ir conscientizando e ajudando, e os protetores sérios fazendo esse trabalho muito bacana, mas infelizmente alguns acabam extrapolando para um outro lado, né? Então a gente já vê hoje na mídia alguns casos em que fica claro que existe um abuso de autoridade em muitas situações. Então, por exemplo, uma denúncia, e aí para provar que aquela denúncia realmente é maus tratos ali, de um criador, ou de um canil, ou de uma ONG, enfim, faz uma busca e apreensão, 6 horas da manhã, obviamente os policiais chegam ali e os cães fizeram cocô e xixi durante a madrugada, ainda não deu tempo dos funcionários chegarem às 6 da manhã e limparem tudo, e aí tiram fotos e falam, olha, tá vendo? Você mantém um animal em locais sujos e podres e não sei o quê. É óbvio que existem canis e criadores realmente que não limpam e tá realmente horrível, e que você vê que o cocô tá ali há 3, 4 dias, isso é um absurdo, né? Mas também tem eu acredito que todos os criadores sérios, acredito que todos os abrigos sérios, se a gente chegar às 6 horas da manhã, vai ter xixi e vai ter cocô. O custo que isso incorre, porque o animal vai ficar doente, você vai ter que pagar uma multa, o seu estabelecimento vai ser fechado, você vai ter que pensar em alvará. O transtorno de agir de uma forma não consciente, não priorizando a qualidade de vida daquele animal, ela é gigantesca. Não, mas aí a gente precisa... mas tem os maus canis e os maus abrigos que você vê lá. Tem gente que vive da proteção. Então, mas, exato. Que o cara vive e os cachorros que se danem. Como tem gente que vive da criação, sem qualidade, com quantidade também, que o cara tá se lixando, quer botar o cachorro em qualquer vendinha qualquer feira. Mas tem os bons. Lógico, né? Os bons. E como gerenciar isso? Porque a gente não pode partir de um lugar onde a gente não tem nenhum tipo de proteção, por um lugar onde é totalmente exacerbado, né? Então, como combater isso? Como frear esse tipo de ação? Porque também é um risco, a gente partir para um lado oposto radical. Sabe uma coisa que eu refleti aqui agora? Por que surge uma lei? Porque existiu um transtorno que precisa ser legislado. Então, tecnicamente, primeiro acontece o problema para depois a gente pensar na resolução do problema. Mas muitas vezes as leis são mal redigidas, mal feitas. Sim. Infelizmente. E a penalização, a fiscalização, estrutura. A gente fez uma pesquisa para ver em todos os estados, todas as regiões, quais eram os órgãos responsáveis em caso de denúncia. O Brasil é enorme. São várias realidades. Vão ter lugares que você vai ligar e a pessoa não vai ter estrutura para fazer algo. Não tem orientação, não tem... mas está escrito na lei. Tá, mas é de noite, você vai achar um juiz para me prender? Então, assim, existem vários fatores. Então, por exemplo, assim, um cachorro abandonado na rua, um acidente de trânsito. O cachorro estava abandonado. Foi uma sucessão de erro. O cachorro está abandonado na rua, você atropela o cachorro, você liga, não tem um órgão ambiental, o policial não tem estrutura para fazer, aí você tá ali, às vezes, com um animal numa situação que não foi você que colocou, mas que agora vai ser responsável. Então, toda a sociedade tem que fazer a sua parte. Então, a gente precisa de legislação, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de penalização. E a gente precisa de alguém avaliando esses casos. Porque tem uma diferença do dejeto do dia, de uma semana de descaso. Sim. Mas existem pessoas que a E maldade tem gente da que quer pessoa aparecer fomenta o muito mercado. também na rede social, em ano de eleição, tem tudo isso. A gente tem que tomar cuidado. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Eu estava fuçando lá no site de vocês e vocês investem em pesquisa. Mas que tipo de pesquisa? Eu não entendi. Pesquisa para elaborar material, pesquisa de mercado, que tipo de pesquisa que vocês fazem? Hoje, a gente tem uma causa e a gente precisa de dados sobre essa causa. Porque a gente precisa saber como a gente consegue atuar. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, da mesma forma que os números em relação a pessoas é um pouco complicado, imagina em relação a animais. Então, como a gente precisa juntar as informações por não ter um órgão que nos direcione, a gente faz pesquisa. Então, eu preciso entender quantos cães foram resgatados, qual foi o período, quantos cães foram comprados, quantos cães na rua aumentou. Hoje a gente não consegue na rua fazer essa contagem. Vai ser... O IBGE tem esses números? O IBGE, ele disponibiliza certa informação, mas naquele nível que a gente deseja, de que nasceram, igual a gente tem um controle de natalidade, de mortalidade, de doença, hoje a gente não tem isso igual é feito com o ser humano.
Então, As cães de rua nem existem praticamente, né? É meio na chutometria esse número aí, né? É meio... Todo mundo se junta para imaginar um número. hoje a gente tem o número da OMS de 30 milhões de animais de rua, em situação de rua, sendo 10 gatos, 20 cães. Isso no Brasil. 20 milhões. Isso no Brasil. Estima-se 200 milhões no mundo. Então, assim, estima-se. Se tem 200 milhões, nós temos 10% do mundo de cães abandonados. Isso. Somos um país grande. Mas nós somos não um temos 10% país... da população. A população, para ser 10%, a gente teria que ter 750 milhões de habitantes, sei lá. Sim. Né? Sim. Ou seja, nós estamos 3 vezes maior que o mundo, que a média mundial. Sim. E aí, Quase 4. E aí o que acontece? Hoje a gente não tem clareza em relação a esses dados. Hoje a gente está começando a caminhar em relação à fiscalização, legislação. Hoje a gente tem a grande mídia já divulgando casos de abusos animais para as pessoas terem a conscientização. Só que o que acontece? Esse número é estimado. Então, estima-se que o número aumentou, por quê? Pandemia, pessoas em casa, pessoas adotando, pessoas voltando para o trabalho, empresas não acolhendo, não tendo essa oportunidade de ter um pet friendly um dia na semana, o animal abandonado em casa. A gente consegue fazer algumas conexões e ver alguns números, mas em relação à contabilização física, a gente precisa de muitos parceiros para a gente ter essa noção. Porque, por exemplo, se o governo já está na rua fazendo algum tipo de amostragem, isso pode ser um item a ser avaliado quando for fazer esse trabalho. Quanto que isso vai incorrer em custo? Porque vai ter que andar mais, vai ter que responder mais coisa. Então, assim, hoje as nossas pesquisas para a gente ter noção de... são para a gente ter noção de quê? Quem são as pessoas que trabalham com isso? Como que essas pessoas estão mensurando os seus impactos? As pessoas que têm animais, a gente tem recebido muita reclamação? Porque um tutor, ele é um abandonador em potencial. Porque às vezes a gente acha que quem é uma pessoa que abandona? É uma pessoa muito ruim, que faz... Não necessariamente. A gente vai ter pessoas que têm cães podem abandonar cães. A pessoa pode ser bonita, Sim, pode ser feia, por vários pode motivos. ser alta. Mudei de apartamento. Os caras inventam cada motivo. O cara não vai abandonar o filho por isso, né? Pois é. Tô mudando para um apartamento menor. Agora eu vou deixar meu filho. Agora eu vou Mas você tá abandonar tendo meu cachorro. consciência. Olha... Já abandonou Quer o abandonar o filho? filho? Olha, deve a ter. gente tem muita gente sem nome de genitor Não, tudo bem. né? Não. Convenhamos, né? Na certidão de nascimento, a gente tem muitas crianças que não têm os pode dois ser, pode ser genitores. mesmo. Tá bom, agora- Então, assim, abandono de crianças e de animais é um trabalho, né, que a gente tem que fazer uma conscientização, Não, mas concordo tem de plenamente. tudo. Agora, tem dois motivos de abandono que eu realmente não consigo entender. Porque, é óbvio que eu sou contra qualquer tipo de abandono, né? Mas quando o cachorro, de fato, está destruindo a casa e a pessoa já não tem muitas condições, ela errou lá na hora de ter pego o cachorro, entre aspas, dá pra entender os motivos. Agora tem um motivo que eu não consigo. Dois motivos que eu não consigo. Separação? Não, o primeiro é... Vou viajar nas férias de final do ano ou férias escolares. Tem Então estabelecimento. não tenho onde deixar, eu não quero deixar o cachorro numa hospedagem, eu não tenho como. Então vou Muquirana. abandonar. Não tem rede de apoio, não tem Isso é um condição absurdo. financeira, Não quer pagar o são várias hotel. coisas. Não, mas isso é uma coisa Não quer gastar absurda. R$1.000 e Quando você quer, você resolve o seu É, problema. lógico. Quando você não tá Mas- querendo, você tá criando um outro problema. Então, assim, você adotou o cachorro por quê? Você adotou o cachorro porque seu filho queria? Exato. Então, aí você vai ter os cuidados com a criança, vai ter os cuidados com o animal. Aí você não, às vezes, não tem uma rede de apoio, uma vizinha, um vizinho, um amigo, você não tem condições. Abandonar não é uma opção. Então, você não adotasse o cachorro. Você adotou, você resolve, porque Exatamente. essa responsabilidade é sua. Exato. Você não tem com quem deixar? Todo mundo que você anunciou, ninguém se disponibilizou? E quem se disponibilizou, você não confiava? Você não tem recurso para deixar no hotel? Você não pode levar junto? Porque são muitas coisas que se passam antes. E outra questão, você precisa viajar e por precisar viajar você vai cometer um crime? Exato. Não faz Não faz o menor sentido. Não acho justificável. Existem dessas explicações, mas para mim não é uma justificativa. Realmente eu não consigo Não, entender. tem Porque Agora, se vários você vai chegar na motivos. frente de um juiz e falar que você cometeu um crime porque você precisava viajar, exato. Agora tem um outro motivo que também como é que vai ser? Agora você vai inexplicável. ficar recluso, você não vai viajar mais. Sim. Um outro motivo que é completamente inexplicável pra mim e eu não consigo entender é uma família, uma pessoa, vive com um animal por 5, 10, 15 anos e agora esse animal tá velhinho e tá com alguma doença e obviamente que precisa dar pro trabalho, às vezes não se levanta mais, então você precisa ajudar para ele fazer xixi, você precisa ajudar para ele fazer cocô e você precisa passar por uma cirurgia ou fazer um tratamento médico e essa pessoa fala assim, esse cachorro realmente já não serve mais pra mim, vou abandonar. Eu acho isso
É o fim. É o fim. Nossa, isso é Reitero, realmente... e existem acontece comportamentos muito. parecidos com humanos. A questão que a gente sempre bate na tecla é que a relação do ser humano com o cachorro humaniza a pessoa. Porque como você trata o cachorro? Você acha que é um bicho? Você acha que é algo que você vai chutar? Uma coisa. É uma coisa que você vai projetar suas frustrações? Você não tem responsabilidade? Se precisa operar, fica aí doendo, sacrifica. A gente fala da humanização porque como que você trataria uma pessoa, um ente querido, numa situação parecida? Uma pessoa, um familiar, tá precisando de uma cirurgia, tá idoso, tá precisando de algum cuidado a mais. Você vai abandonar? Existem casos de negligência, inclusive com membros da família. Mas quando a gente fala, vamos humanizar as pessoas, é porque a partir do momento que você começa a desenvolver empatia, você começa a ter uma troca de afeto, você pensa na qualidade de vida daquele cachorro, a gente está melhorando o nosso comportamento enquanto ser humano. E isso vai refletir nas nossas relações. Porque se você tem coragem de fazer determinadas coisas com o animal, você tem coragem de fazer determinadas coisas com o humano. Sim. Porque o animal é muito mais inofensivo. Deve ter muito abandono de idosos frágil. também, né? Sim. Deve ter muito abandono de criança. É que não é o nosso métier. Exato. Tem problema em todos os cantos da sociedade. A gente aborda um desses problemas, que é o abandono. Porque o abandono é um problema na pessoa, não é um problema no cachorro. Se torna, né? Depois. A pessoa abandonou o cachorro. Foi ela que teve essa proatividade. Então o problema tá nela. Tá. Então, Eu posso justificar o problema no cão? O cão tá se comportando, o cão isso e aquilo, mas eu que abandonei. Existem casos que o cachorro fugiu, né? E aí a gente tem que refletir sobre isso graças também. a Deus, o dono era tão ruim que resolveu cair Né? fora. Resolvi Agora- cair no mundão. se o problema está na pessoa, e eu concordo com você, acho que a gente está chegando numa conclusão interessante. Então, a gente tem uma frente que é tentar conscientizar essas pessoas a talvez não pegar o cachorro, ou se pegar, que tem que ter uma série de responsabilidades. Mas também deve ter outros motivos que a conscientização não funcionaria. De repente, a pessoa tem alguma questão emocional, alguma questão mental, sei lá, não é? Como que a gente, além da conscientização, o que mais que vocês acreditam que pode ser feito para a gente evitar o máximo possível de abandonos em animais? Aqui eu pensei numa piada. Mas Conta a vou piada, ficar então, quero séria. dar risada. Não, esse podcast também tem que ser bem humorado. Qual que é a piada? Agora eu quero saber. Assim, a gente atua em relação à causa do abandono. Eu não consigo fazer a tratativa dos problemas psicológicos, Lógico. socioambientais, econômicos da pessoa. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender qual é a parcela que nos cabe. Então, existem N motivos. A pessoa ela pode estar doente, a pessoa pode estar Ela pode mentir na entrevista. Ela pode estar enfrentando uma dificuldade financeira, ela não tem como custear esse animal mais. Ela pode usar a explicação que ela quiser. Mas ela está abandonando o animal, isso é crime. Ok, ponto. então, e como que E aí, entra uma como a alternativa? gente resolve? Isso. A gente tem que ir na conscientização. E como a gente vai conscientizar uma pessoa? Primeiro, trazendo à luz de que ela pode ser um abandonador. É desmistificar o perfil da pessoa que abandona. Todo mundo pode abandonar. A gente publicou uma senhora abandonando. Pessoas novas, pessoas mais velhas. Então, a gente tem que desmistificar. Segundo, a gente tem que falar sobre o assunto. As pessoas não necessariamente sabem que é crime, as pessoas não necessariamente sabem o valor da multa. Eu acho que eu não sei se vocês fazem isso, mas se vocês não fizerem, eu vou dar uma ideia para vocês. Pode ser que vocês já fazem e bem feito. Vocês deviam conscientizar crianças nas escolas. Sim. Porque as crianças controlam os pais e educam os pais. Isso se faz umas cartilhas para pintar, não sei se vocês já fazem isso, mas seria uma boa estratégia verdade. para vocês. É verdade. Hoje a gente produziu o manual da adoção, que é para a pessoa ter consciência dos custos, dos recursos necessários para se ter um animal. Emocional, financeiro, tempo. Você precisa de recursos para ter um animal. E também orientação em relação a que tipo de animal você vai ter. Uhum. Então, não entramos nos méritos de resgatou, adotou, comprou. Você está se comprometendo com uma vida. Então, a gente tem um manual da adoção que a gente reflete sobre isso. E temos o manual do abandono, que é uma reflexão sobre a causa, os motivos, as consequências, o impacto social. E aí a gente a gente produz outros conteúdos nas nossas redes sociais e a gente difunde isso de diversas formas. Então, a partir do momento em que a gente desenvolve parcerias, a gente está conversando com o público desse parceiro, que não necessariamente era o nosso público. Então, a gente está difundindo a mensagem. A partir do momento que a gente está em escola, ONG, shopping,
aonde a gente tiver a oportunidade de entrar levando a mensagem, é importante. Porque é um problema que todo mundo deveria ter consciência. Você não precisa ter um cachorro para se sensibilizar com a causa Sim. dos cães. Então, assim, o nosso trabalho é ampliar a difusão da mensagem. Porque nós trabalhamos com conscientização. Então, a gente Mas tem vocês que fazem ampliar. algo para criança? Hoje, a gente não foca no público infantil. Mas é legal isso aí. É legal mesmo. A gente não foca no público Porque infantil. muita gente, Mas- acho que melhora o engajamento das Sim. famílias. Vamos pensar em fazer alguma coisa junto pro público infantil? Eu acho super válido. A gente Porque tem eu um acho que escopo. a questão da educação, a questão do É. abandono, a questão de como cuidar, que o animal é uma vida, que precisa de cuidados, e que sente fome, necessidades como a gente também tem, Uhum. né? Obviamente que no nível deles. Eu acho que é legal a gente fazer um trabalho conjunto, A hein? gente tem um escopo de ampliar a nossa atuação. Surgimos em 2019 como uma ONG online. E aí, conforme a gente foi aumentando a nossa participação, hoje somos mais de 260 mil seguidores nas redes sociais. A gente tem um alto número de acesso no nosso portal. Então, hoje a gente tem planos de ampliar a nossa atuação, seja com parcerias, e parcerias pode ser as ONGs, as escolas ou institutos, instituto de ensino. Então a gente Não, a tem gente tem uma que ser visão, parceiro. a gente tem uma visão sobre totós da Teté nas O escolas. nome já é bem infantil. Totós da verdade, Teté. é verdade. É um nome muito agradável. É, muito agradável Totós mesmo. da Teté. É difícil de falar, né? Totós da Teté. Tive Totós da Teté. tive que Totós treinar. Arroba Totós da Teté, É um gente. trava-língua. É, Não, eu acho de boa. Totós Totós da da Teté. ele é eu- sonoro, ele é gostoso. É. E é uma causa muito importante. E peraí, o Totós da Teté não se preocupa com os gatos? Ou não vai se preocupar com os gatos? Não é o nosso escopo de atuação no momento. Hoje a gente é um instituto bem nichado. Então, assim, existem abandono de gatos, existem abandono de cães, Sim. existem maus Não, tratos, tem que abusos. tá focando, mas talvez um dia, né? É. Eu acho legal Ah. começar, obviamente, Aham. fazendo Sim, bem feito o que tem se que- faz, não, para sim, expandir sim, aos sim. poucos, né? Não, mas Mas como eu vi a ela- história lá da Teté, que ela sempre pegou bichinhos lá, ela foi... aí eu falei, bom, será que ela tem esse plano? Né? Pode ser, né? Legal. É interessante a gente trazer a Teté aqui, Vamos porque ela trazer, é a nossa vamos trazer. fundadora. Sim. A Teté, ela fundou o Instituto com o Fábio em 2019. No momento, ela está aumentando a matilha, por isso ela não pôde estar presente. Mas ela tem uma história muito bacana. Desde criança, ela sempre se sensibilizou com animais em situação de vulnerabilidade. E, independente do animal, ela sempre fez resgate. Fez essa triagem, essa tratativa para redirecionar. O foco nunca foi ter um espaço físico, porque os custos, a responsabilidade, várias coisas mudam, né, em Não. relação à conscientização. Não que conscientização já não seja Não, muito séria. tem várias frentes para trabalhar. Só que são frentes diferentes. A gente atua na causa raiz. Eu quero te conscientizar para você não abandonar o cão que você tem. E eu quero te conscientizar para você nem ter um cachorro se você Sim. se você Não tem condições. Se você- Tem umas se pessoas você que eu não tem falo pro cara, condições. põe um papel de parede do cachorro. porque Você às não vezes consegue nem ter um como- aquário, quanto mais vai Qual ter é um a cachorro. busca de um cachorro? Ah, eu quero um cachorro para vigiar a minha casa. É uma opção. Quero um cão guia, quero um cão guarda. Ah, eu quero companhia. Mas você... como que é o seu estilo de vida para você estar em busca de uma companhia? São várias coisas Ah, eu que fico 12 precisam horas ser... fora, não tem ninguém. Falo, E isso já é considerado abandono, tá? Ela às vezes fala, cara, tem um gato. tem um prazo a tua vida é mais específico. bacana pra você ter um gato. Complicado. Eu tenho um aquário, mas cachorro precisa de... Ou Tem. talvez essa pessoa que queira ter, mas não tem condições, talvez ela possa fazer uma ajuda, talvez para os abrigos, pode. pegar um cão para passear, ou para fazer algum tipo de... Sim, né? pode ser uma Dog voluntária. hero. Todo Voluntário. domingo eu me voluntario pra Exato. estar numa feira ou estar no E isso é abrigo. rentável, Perfeito. né? Porque o Dog Hero, por exemplo... O Dog Hero não é pra cachorro, não. O Dog Hero é Não, pra o cachorro. Dog Hero é pra você se disponibilizar a cuidar do cão de alguém. Mas é você tá ganhando remunerado, dinheiro. tem Isso uma é pra ganhar tratativa. dinheiro, não é voluntário, entendeu? Sim, mas o que eu acho interessante a gente abordar é que o mercado pet, a causa animal, ela ocupa 6% do interesse das pessoas em relação às causas que a gente tem, né? Temos várias causas para resolver no mundo. Precisamos do apoio e da ajuda de todos. Vocês Venha precisam ter nessa. bastante, hein? E... Milhões, 6% é O que bastante. acontece? A gente tem um mercado pet, a gente tem... o pet na rua, ele não vai consumir. O pet dentro de casa, ele vai ter um tutor que vai precisar de ração, roupa, remédio, Guia. plano de saúde. Então, assim, existem... os malefícios do cão estar na rua, por mais que um ou outro cachorro se sinta feliz de ter um espaço maior para correr, ou de não estar mais nos maus tratos que muitas vezes sofreu dentro de casa, porque vai saber por que Sim. o cachorro fugiu.
Porque às vezes tem gente que você deixa o portão aberto e o cachorro não sai. Sim. E tem que falar muito da consciência da pessoa, gente. Um portão aberto, o cachorro fugiu, ele pode ser atropelado, tá? Também tem essa questão. Não, então com tem certeza. várias questões. Quando eu falo dos cachorros de rua que são castrados, é em alguns bairros, algumas cidades específicas. Nessa selva de pedra que nós estamos aqui no centro de São Paulo, não dá. Vai ser atropelado. Um cachorro que estava em casa e saiu vai ser atropelado. E se a gente quer se desenvolver enquanto sociedade, a gente precisa ver intercorrências e resolvê-las. Porque senão a gente volta para a barbárie. Porque se eu não preciso me importar com nada nem ninguém, e, eu preciso de dinheiro, então vou fazer um criador ilegal, vou enganar as pessoas. Isso não é legal. Literalmente, não é legal. Legislação. Eu quero um animal, se eu gosto do animal, o animal me faz bem, eu tenho ele dentro de casa, se ele me gera algum tipo de transtorno, eu abandono. Isso não é legal. De novo, legalmente, é crime. Então, assim, se a gente quer se desenvolver enquanto sociedade, a gente tem que melhorar os nossos comportamentos. E melhorar os nossos comportamentos passa por um exame de consciência de se o que eu tenho feito tem sido positivo, legal e tem trazido benefícios ou malefícios para a sociedade. Porque a partir do momento, mas tem 20 milhões de cães, se eu abandonar vai ser 21. Pô, mas esse número já está aumentando. E era um zero. Sim. Entendeu? O animal é um animal, o cachorro é animal doméstico. Existem casos. Não, tem os cachorros silvestres aí, né? Mas existem casos, evolução. Mas assim... A maioria, 99% são animais domésticos. Então, eu acho até Deveriam interessante. ser, né? A gente tem o Jaime, que ele faz parte do nosso conselho, ele está com uma exposição lá no Moca Plaza. Nós e os Cães. O Jaime Spitzkowski? Eu falei só Jaime porque assim como o seu sobrenome é meio difícil de Conheço falar. bem o Jaime. Eu gostaria que a audiência ouvisse o seu sobrenome pra gente começar. Eu sou primo do Jaime. Nós somos judeus poloneses. Entendeu? O Spitzkowski e Wroblewski deveriam estar em Varsóvia hoje. Spitzkowski e Wroblewski. Como que é? Wroblewski e Spitzkowski. Se a gente mete uma hashtag dessa aqui nesse podcast, a audiência fica louca. Mas então, o Jaime nosso... é o que o Disney vai trazer aqui. Ele vai o ser Jaime é bom maravilhoso. Ele tá com essa exposição Nós e os Cães. A gente foi fazer uma cobertura lá no shopping. Ele mostra um pouquinho desse processo evolutivo. Eu não sabia que ele tava com vocês. Ele é ótimo. Ele é nosso conselheiro. Manda um abraço Bacana. É bem bacana. A gente tem... Ele me mandou o convite pra esse negócio, sabia? Vai. É imersivo, vai te mostrar... Eu fui mal educado, nem respondi. Jaime, Coisa desculpa de família, aí. tá, gente? Nossa, mas quando a gente ficou sabendo dessa iniciativa dele, a gente quis estar junto para trazer visibilidade, porque é bem lúdico, é ótimo para criança ter interação. E aí mostra o processo de evolução dos cães, como que é um pouquinho da tratativa em cada país. É bem bacana. Então, assim, todas as iniciativas que visem a conscientização para a gente se tornar mais humano em relação aos cães, porque o animal é ele. Quem não vai pensar, quem não vai mensurar as consequências das próprias atitudes, é o animal. A gente tem que ter consciência do impacto das nossas ações. Então, se você não tem condição emocional, financeira, de tempo, não adote. Se você adotou um animal, tenha responsabilidade em relação a ele. Hoje eu fiquei sabendo da sua iniciativa, eu achei bem legal. Porque tem como você financiar a criação de um animal sem necessariamente você precisar estar com ele. Essa ideia é uma ideia que a gente bacana. podia replicar. Os hotéis de cães ficam ociosos o ano inteiro. Ficam. Então no Dog World, minha sócia começou a resgatar cães na rua. Eu falei, bom, nós vamos quebrar desse jeito, porque daqui a pouco o hotel vai estar cheio de cachorro, nós vamos ter que bancar. Precisa de uma tratativa nele. Daí eu falei, né? ô Isa, ela chama Isabelle, vamos trabalhar para protetores independentes. Vamos deixar o hotel cheio, a gente cobra bem mais barato e a gente pode socializar, ajudar nas adoções, nas doações, né? E melhorar a vida desses cães. Porque esses cães, para entrar lá, eles têm que ser vacinados e castrados e vir com atestado de saúde. Às vezes vem alguns que não são castrados, a gente tem uma parceria com uma veterinária lá mais próxima, que é mais barata, e ela também faz, que também ela trabalhava com lar transitório. Então, acho que os hotéis para cães, até para resolver o problema de caixa deles também, resolver o problema social, ajudar os protetores, os cachorros e a sociedade como um todo, poderiam abrir vagas para lar transitório, entendeu? E muito hotel deve estar em crise durante o ano inteiro, se o ano não tem muito feriado ou se só tem as férias, o hotel não se banca, entendeu? E se tem gente que acha que na hora de viajar é só abandonar o cachorro, né?
Então, se o hotel ficar com uma capacidade não total, porque sempre vai ter que ter um pouco de vaga para os cães de cliente particular, eu acho que ajuda a resolver o problema de caixa do hotel e ajuda os cães que estão sendo retirados das ruas a terem locais dignos para ficarem, enquanto não encontram novos lares para eles. É por isso que eu acho legal a gente conversar e desenvolver parcerias, e não, Isso é uma e não coisa necessariamente legal ficar problematizando em cima da ação do outro. Sim, se a sua ação é legal, se está tendo uma fiscalização e está trazendo bem-estar, eu posso me unir a você, a gente pode desenvolver uma parceria em relação a isso. Por quê? Porque as marcas precisam entender que pet na rua não consome. Sim. É claro que, né, a gente tem um ticket médio relativamente alto, andei pesquisando, pode ser diferente esse número por causa da pandemia, mas a gente estava com gastos mensais de R$175 por mês em relação Deve ser até mais. o Deve cachorro. ser até mais. Depende do porte, Não, depende e do essa jeito a que você inflação que cria. teve nos últimos 2 anos, Exato. eu pagava o café 6, 7 pau, hoje estava 18. A ração também sofreu esses aumentos, tudo É por isso sofreu. que hoje a gente tá com água? É. Então eu acredito que o ticket médio deve estar nos 300 já. Então, assim, o ticket médio... O pet, o segmento, ele tem marcas que se importam com a causa, marcas que topam fazer parceria, dar visibilidade a causas sérias como a nossa, a do Instituto. O trabalho de vocês também é uma oportunidade da gente estar trazendo visibilidade para o nosso Instituto. Não é todo mundo que conhece. A gente tem no Instagram quase 80 mil, mas ao todo mais de 260 mil seguidores. É uma parcela muito pequena da sociedade. Lógico que é. Sem dúvida. E sem falar que, durante esses 3 anos de atuação, a gente tem notado um aumento no número de adoção e no número de abandono. Sim. Então, assim... Cresce a população, cresce os problemas, cresce tudo. E às vezes as pessoas acham assim, mas a pessoa está querendo adotar, você vai desestimulá-la? Se ela vai abandonar depois, se ela não vai ser uma adote. matutora, uma madona, uma abandonadora, sim. Não. Exato. Porque a gente tem que pensar na qualidade de vida do animal, né? Porque quem Sem vai dúvida. defendê-lo? É verdade. Maria Rita, estamos chegando ao fim. Foi mentira! ótimo falar com você. Foi muito legal, muito bacana. Já passou as 4 horas que eu vocês queria- me prometeram? E eu queria resumir tudo que a gente falou, que o mais importante, então, é a gente fazer um trabalho de conscientização antes do cachorro chegar para as pessoas, né? Um outro trabalho de conscientização para quem já tem esses cachorros, da importância de manter esses cachorros em boa qualidade de vida e cuidar bem dos animais, né? E uma conclusão dessa conversa que eu acho que foi ótimo, e acho que a gente tem que replicar isso para o máximo de pessoas possível, é que cada um na sua área tem que trabalhar um pouquinho e tem que trabalhar em conjunto. Não tem que ter criador versus protetor, adestrador versus não sei o quê, veterinário Todos falando unidos mal. pelo A gente tem que unir, exato. Os A gente tem que cães. parar. E é um apelo que acho que a gente pode fazer, né, Dan? Todos os protetores entenderem, se autoavaliarem e ver se realmente o que eles estão fazendo, o que pode ser melhorado, o que não E pode ser melhorado. tornarem-se parceiros com E quem é tornar parceiro ilegal, com quem pode comete ajudar, crime. né? E parar com essas briguinhas, parar com esse bafafá, esse bate-papo. Tá todo mundo que pensa sério, pensa Olha em ajudar só. os animais. O protetor que estimula, que estourem canis, né, que vão lá, ele gera novas leis, novos É procedimentos, né? necessário também. Que esses procedimentos depois vão voltar para eles. Sim. Um dia vão estourar o abrigo dele. Então é aquela coisa, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Exato. Então a galera tem que estar unida para que as coisas melhorem para todo mundo. Porque Sim. você fica dando porrada de um lado, a porrada você vai receber depois Sim. também. Exatamente. Não é? Então vamos lá, vamos trabalhar em paz, em prol do bem-estar dos cães e diminuição do abandono. E a gente precisa do apoio da sociedade para conseguir denunciar maus tratos, denunciar abuso. A gente precisa do apoio legal para ter penalização em relação às pessoas que cometem esse crime. A gente precisa conversar com quem não tem animal para você ter consciência na hora de adotar um cão, para você não gerar um abandono depois. Se você tem animal, a gente quer conversar com você para entender suas dores, para que você não abandone seu animal porque é um crime, nem promova maus tratos. E marcas, outras organizações, porque nós não fazemos resgate, nós não temos abrigo. Nós atuamos na conscientização que é antes do problema acontecer. Mas o problema já vem acontecendo, já se configura na nossa sociedade e a gente precisa de marcas apoiando, de instituições apoiando, quem faz resgate, quem faz feira, quem precisa de divulgação. A gente convida todo mundo para fazer parte desse bate-papo, a gente poder desenvolver parcerias para a gente resolver, contornar esse problema. É um número muito grande, traz muitos problemas sociais, Doenças.
né? Zoonoses. Zoonoses. Então, assim, a galera que faz castração é importante. Sim. A galera que conscientiza, Galera que que orienta. abriga. Quem abriga, quem orienta em relação a qual animal comprar ou adotar. Então, assim, todo mundo está convidado para fazer parte dessa causa, porque é uma causa que impacta a sociedade. Então, a participação de todo mundo é importante. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês, uma honra ter vocês por aqui. E vamos marcar outros, porque acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda, não é? Sim. Dan, E não vamos esquecer a questão das crianças. Sim. é verdade, é Sim. verdade. Isso é legal. Sucesso, obrigado. Ai, gente, Valeu. muito obrigado. É nóis, Até mais. querida. Então, finalizamos aqui. Valeu. Muito Boa. bom. Ai, gente, fiquei nervosa.